Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre o uso da suplementação na prevenção e tratamentos de doenças da coluna. O Dr. Matheus Tomás é neurocirurgião, está aqui para bater um papo conosco, tirar nossas dúvidas. Doutor, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, Salatiel, e vamos a mais um bate-papo. Hoje nós conversamos muito, né, no nosso cotidiano, na saúde, inclusive na medicina convencional, sobre a importância da suplementação, porque nós não conseguimos ingerir, com a nossa alimentação, todas as vitaminas, os minerais, os nutrientes que nós precisamos, e eles são fundamentais para a nossa saúde mental, dos ossos. E vamos conversar, né, Matheus, sobre a importância da suplementação no tratamento da coluna, correto? Correto. É um tema importantíssimo, né? Onde hoje cada vez mais pessoas estão fazendo suplementação de diversas vitaminas, minerais e alguns componentes que são importantes aí para os nossos ossos, cartilagens, músculos, para a saúde não só da nossa coluna, mas para a saúde do corpo inteiro, né? Esses suplementos, para quem está assistindo entender, eles têm a função de melhorar o funcionamento do nosso organismo, né? Desinflamar, não só tratar uma doença, certo? Exatamente. A gente usa a suplementação muito mais como prevenção, porque se você tiver todos aqueles componentes ali, óbvio, além da atividade física, mas todas as vitaminas, minerais, todos os componentes que você precisa para que o seu organismo cresça forte e saudável, então você não vai desenvolver doenças, ou você vai desenvolver de uma maneira bem menos intensa. Mas esses suplementos também servem para tratar diversas doenças da coluna. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Matheus, acho que todo mundo está curioso para saber, né, quais são esses suplementos mais importantes quando nós pensamos nos nossos ossos e nas cartilagens, na nossa saúde da coluna especialmente. Perfeito. Eu acho que para isso, Salatiel, a gente tem que entender primeiro em que setor dessas doenças é que a gente utilizaria. E eu diria para você que é muito importante na artrose, porque a artrose é aquela doença que promove o desgaste das nossas cartilagens e dos ossos, tá? E também tem uma outra doença, que é a osteoporose, que é aquela diminuição da mineralização do osso, ou seja, aquele osso fica mais fraco, mais poroso e propenso a fraturas. Se a gente fizer uma suplementação adequada, a gente consegue reduzir, então, os efeitos da artrose, da osteoporose e ter ali uma coluna mais saudável, né? Esse é o nosso objetivo. É muito comum a gente ter acesso, né, o cálcio com vitamina D, é isso? Quando se fala especialmente de osteoporose, é um suplemento importante? Como funciona essa combinação? E também é importante falar, né, Matheus, que isso não é uma coisa que se faz aleatoriamente. É realmente necessário ter uma prescrição médica, tanto para uma necessidade específica, dosagem, período. Vamos começar alertando sobre esse ponto. Perfeito. As pessoas, claro que precisam entender que esse acompanhamento ele tem que ser feito com a prescrição de um médico, né? Ou do nutrólogo, ou do clínico, ou do especialista que está cuidando de você, para que isso seja feito de uma maneira adequada. Para citar o seu próprio exemplo da osteoporose, então a utilização de cálcio e vitamina D são importantíssimos, porque eles farão a mineralização do osso. Mas eles também têm um risco de serem tomados em demasia, e isso gerar algumas intoxicações e doenças, porque você tomou medicamentos numa dose não recomendada. Por isso que isso tem que ser acompanhado. Outra coisa que é super curiosa é que algumas vezes o cálcio e a vitamina D, por si só, eles não serão capazes de mineralizar esse cálcio dentro do seu osso. Imagine que você está tomando aqueles suplementos, porém eles não conseguem entrar de fato no osso. E aí a gente consegue estudar isso através de exames e aí utilizar até um outro tipo de medicamento que ajudaria na entrada do cálcio para dentro do osso. E aí nós estamos falando de um medicamento chamado de Osteosil, que é um composto de silício e fósforo. Esses dois compostos, olha que curioso, eles conseguem pegar o cálcio e jogar para dentro do osso, mas não só isso, eles estimulam a produção de colágeno, o que vai fazer com que você tenha mais qualidade tanto nos ossos como nas cartilagens. E olha que bacana que isso é para tratar então
tanto a artrose, que é o desgaste ali das nossas articulações, quanto a osteoporose, que é essa falta de mineralização óssea, né? Com certeza. O doutor falou uma coisa, e eu lembrei de uma conversa com uma nutricionista, na verdade uma amiga, que ela falou que a indústria peca muito, principalmente naquela suplementação de A a Z, e que às vezes o nosso organismo não absorve, que foi o que o doutor Matheus acabou de falar. Por isso que é importante a prescrição, né? E fazer as associações corretas, os horários corretos, para ter realmente um resultado. Exatamente. Nós entendemos que cada pessoa tem uma alimentação diferente, tem uma constituição corporal diferente, tem uma história de vida, um trabalho diferente, sobrecargas diferentes. Então, a sua suplementação ela precisa ser adequada para a sua rotina e para o seu dia a dia, para o seu biotipo. Não é uma suplementação de A a Z aleatória que vai conseguir suprir isso da forma como você precisa. Então, esse acompanhamento é super importante. Matheus, vamos fugir um pouco para falar de outros suplementos que estão muito em alta, como o whey protein e a creatina. Hoje em dia, não são só atletas que utilizam esses suplementos, já existe uma indicação para evitar a perda da massa magra, né? Ou seja, na prática, os músculos. E a pessoa envelhecer principalmente independente, e no caso da coluna, ter uma prática de musculação, a pessoa ter esse desenvolvimento muscular e a manutenção também é muito importante. Certamente. Não são só pessoas que querem um desenvolvimento corporal maior que vão precisar desses suplementos, né? A gente sabe que a quantidade de proteínas que a gente consegue ingerir no dia a dia muitas vezes não é suficiente ali para a maioria das pessoas. Então, o whey protein, que é um concentrado, ou um hidrolisado de proteínas do soro do leite, eles conseguem te trazer aquela quantidade de proteínas que teu corpo necessita e absorver na forma adequada porque aquilo já está concentrado ou hidrolisado, então facilita a absorção, chega muito mais para dentro das suas células. E se nós entendermos que a nossa coluna é um conjunto, é um escudo de músculos, ossos, cartilagens, ligamentos e nervos, a gente entende que a gente precisa fortalecer tudo isso, tá? Então, imagine que o whey protein e a creatina, eles vão dar fortalecimento aí para todo esse arcabouço, principalmente muscular, que segura e que sustenta a nossa coluna. Então, eles são importantíssimos, tá? A creatina vem muito mais ali como um fator de recuperação muscular, porque a creatina ela entra na composição da creatinofosfoquinase, que é uma substância que está presente nos nossos músculos, e se a gente recupera esse músculo mais rápido, você consegue treinar mais rápido, se desenvolver, fazer as suas atividades do seu dia a dia com uma fadiga menor e protege, então, não só a sua coluna, como o seu corpo inteiro, né? Excelente, doutor. Bom, o papo está ótimo, mas o nosso tempo já acabou. Você volta, Matheus, para a gente continuar esse assunto. Poderíamos fazer uma edição aqui só mitos e verdades sobre a suplementação, responder as perguntas do público. Sem dúvida, será um prazer participar com vocês. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo programa, mas até lá você pode conversar comigo, com a nossa equipe nas redes sociais, especialmente através do nosso perfil no Instagram, @canal Doutor TV. Te vejo lá.